sejam bem-vindos a mais uma aula de produção textual com a professora Yasmin. Hoje nós iremos continuar o assunto Poema Expressão do Eu. Mas eu passei para vocês, sexta-feira passada, uma atividade que fica na página 140. Quem ainda não respondeu, favor responder e enviar para o meu PV no WhatsApp, certo? Lembrando que tudo que eu passo, toda atividade, toda a participação de vocês nas aulas é nota, certo? Vamos começar? Vamos lá! Abra o seu livro de português na página 141, certo? Então vamos ler o poema de título O Aeroplano, de Ivan Juqueira. Abra o seu livro na página 141 e leia comigo esse poema, certo? Quando eu fiz 5 anos, meu pai deu-me de presente um aeroplano que ele próprio construíra, com finas hastes de bambu e papel de seda, tão leve quanto uma libélula. O frágil engenho voou até desaparecer por detrás do muro do quintal e dos últimos reflexos de um poente de verão. Ninguém jamais o encontrou. Eu ia na cabine, eu em minha infância, que nunca mais voltou. Vamos agora refletir sobre o texto, sobre o nosso poema, certo? O poema O Aeroplano relata um acontecimento. Que acontecimento foi esse? O que foi que aconteceu nesse poema? Vamos ler novamente? Quando eu fiz 5 anos, meu pai deu-me de presente um aeroplano. Quando ele completou 5 anos, ele ganhou de presente um aeroplano. Professora, o que é aeroplano? Aeroplano é um avião, ok? Então você já sabe o que é um aeroplano. Certo. Em que momento da vida do eu lírico esse fato ocorreu? Lembra o que é eu lírico? Nós discutimos sobre esse assunto na aula passada. Eu lírico é a voz que fala no poema. O eu lírico ou eu poético é a voz que fala no poema. Quem é que está falando no poema? O menino. O menino está contando um fato que aconteceu na vida dele, que ele ganhou um presente do pai, um aeroplano, um avião de brinquedo. Agora me responda. Em que momento da vida do menino que aconteceu isso? Que aconteceu esse fato, que ele ganhou o aeroplano? Quando foi que aconteceu esse fato na vida do eu lírico, do menino? Quando ele tinha 5 anos. Preste bem atenção, ele fala no poema. Quando eu fiz 5 anos, foi nesse tempo que aconteceu, que ele ganhou o presente do pai, certo? Como você imagina a pessoa que está contando o fato? Vamos imaginar. Como você imagina o eu lírico? Eu imagino ele pequeno porque ele é uma criança, certo? Então, a imaginação de vocês vai de acordo com o que vocês conhecem. O que vocês imaginam de uma criança? Ele grandão, ele pequeno? Bom, isso vai depender da imaginação de vocês. Como vocês imaginam que o menino seja, certo? É possível saber se Ivan Juqueira, autor do poema, viveu mesmo essa experiência ou se ele apenas inventou? Vamos pensar? Será se o autor Ivan Juqueira, que fez esse poema, será se ele é um menino que ganhou o presente do pai, o aeroplano? Ou será se ele só inventou este poema? Não tem como saber, porque um poema, ele pode estar expressando algo que ele viveu, um sentimento que ficou guardado dentro dele, ou ele pode estar falando de algo que outra pessoa viveu, ou algo que é apenas parte da imaginação dele. Então, o poema, ele pode ser isso tudo, certo? Agora deixa eu te perguntar. O brinquedo era feito de finas hastes de bambu ou papel de seda. Você sabe o que significa hastes? Qual é a função?
Para sabermos o significado de uma palavra, temos que consultar o dicionário. Eu já ensinei vocês a pesquisar no Google o significado de uma palavra. Então, você vai lá no dicionário, tanto o dicionário que você tem na sua casa em formato de livro, como o dicionário virtual que tem vários disponíveis no Google. Você vai colocar a palavrinha hastes e vai logo em seguida colocar qual o significado e vai aparecer para você, certo? Então, o significado da palavra hastes é um pedaço de madeira que é usado como armação ou apoio. Então já sabemos o que é hastes, mas que característica o uso desses materiais confere ao aeroplano? Para isso, vamos voltar aqui no poema. Meu pai deu-me de presente um aeroplano que ele próprio construíra com finas hastes de bambu e papel de seda. As hastes no poema está descrito como finas. Então, se é algo fino, é algo que me vem em mente frágil. É algo fino, é algo delicado, certo? Transcreva do poema a expressão equivalente à palavra aeroplano e que revela essa mesma característica. Para achar a nossa resposta, teremos que ler o poema novamente. Você irá pausar o vídeo agora, vai ler novamente o poema e vai encontrar essa expressão que equivale à palavra aeroplano, ou seja, tem o mesmo sentido que a palavra aeroplano no poema, certo? Leu novamente o seu poema? Já pausou o vídeo? Ok, vamos continuar. A palavrinha frágil engenho, essa expressão frágil engenho, ela equivale à palavra aeroplano. Vamos ler o verso todo? O frágil engenho voou até desaparecer. O que voou? O frágil engenho. Mas o nosso poema não está falando do aeroplano, que é um avião, e avião não voa? Então, nesse caso, o frágil engenho, a expressão frágil engenho, voou. Então, ele substituiu o aeroplano, o avião, ok? O lírico compara o aeroplano com uma libélula. Explique o que é uma libélula, consultando, se precisa, um dicionário. Como eu falei para vocês, nesse poema, podemos ver várias palavras que não costumamos ouvir, que são palavras diferentes. Em uma palavra que eu não sei o que significa, eu devo consultar no dicionário. Sendo o dicionário que eu tenho em casa ou sendo no Google. Tudo bem? Então vamos lá. O que é uma libélula? Já pesquisou o que significa libélula? Bom, a libélula é um inseto com asas longas e transparentes e está aparecendo agora na sua tela para você ver. Olha que inseto mais lindo! O eu lírico fez uma comparação com uma libélula e o aeroplano. E o aeroplano nós já sabemos que é um avião e a libélula é um inseto que acabamos de ver na nossa tela. Mas você também acha parecido um com o outro? Eu achei. E você? Como o eu lírico, ele faz essa comparação da libélula com o aeroplano? Por quê? Quais as características que ambas têm para ser tão parecidas para o eu lírico, para o menino que conta o poema? Vamos pensar. É a leveza, o fato das duas voarem, a estrutura delas serem parecidas, a fragilidade, a delicadeza, não é mesmo? Vamos observar agora as duas imagens. Vejamos um aeroplano, um avião, certo? Vejamos agora uma libélula. Olha, não é que parece mesmo? Então, o eu lírico fez essa comparação no poema, certo?
Quando o eu lírico fala, eu ia na cabine, eu e minha infância que nunca mais voltou. O que ele quis dizer com isso? Lembrando mais uma vez que o eu lírico é a voz que fala no poema. É quem conta o poema, é quem fala o poema. No caso, quem está falando o poema, quem está contando o que está acontecendo, o fato, é o menino que fez 5 anos, certo? Então, quando ele fala que ia na cabine, como assim? O que é uma cabine de um aeroplano? O que é uma cabine de um avião? Vamos ver? Vejamos agora um aeroplano de brinquedo, ou seja, um avião de brinquedo. Vamos imaginar que foi esse que o menino ganhou de presente do seu pai, certo? Vamos usar nossa imaginação. Como caberia o menino na cabine desse avião de brinquedo, sendo que é apenas um brinquedo? Será se iria caber o menino? A cabine é a parte da frente do avião, onde fica o piloto e o copiloto. Ali eles pilotam o avião, certo? Você acha que caberia? O que é que o menino quis dizer quando ele falou que ia na cabine do avião, na cabine do seu aeroplano? Vamos pensar? Pensou? O menino usou a imaginação. O que é imaginação? É eu criar, é eu pensar coisas diversas. O menino criou, o menino imaginou que estava dentro da cabine do seu brinquedo, do avião, do aeroplano, pilotando e voando pelos lugares mais lindos e longínquos, certo? Então, você também pode usar a sua imaginação na criação de um poema. Poema é isso, é você expressar um sentimento, um pensamento, algo que você viveu ou algo que você viu alguém viver. Uma alegria, uma tristeza, tudo que você quer passar através dos versos e dos estrofes. Lembrando, versos são as linhas do poema e o estrofe é o agrupamento dessas linhas, é um grupo de linhas, certo? Um poema, ele precisa ter versos, que são as linhas, ele precisa ter estrofe, que é o agrupamento, que é um grupo desses versos, e ele precisa ter uma separação de uma estrofe para o outro. Essa separação se chama espaço entre os estrofes, um espaço em branco. Você está observando esse espaço em branco? Certo? Esse espaço é o que eu chamo de separação de uma estrofe para o outro estrofe. Ok? O importante é que vocês, ao ler um poema, leiam pausadamente, leiam respeitando os versos e enfatizando principalmente as rimas, para que vocês possam compreender o que o autor quis passar com aquele poema e que as pessoas que estejam escutando você também possam sentir a mensagem do poema. Beijos da professora, espero que tenham entendido a aula de hoje. Caso não tenha ficado alguma dúvida, é só me procurar no WhatsApp. Beijão e boa tarde.